Boa noite, meu irmão, minha irmã, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o apóstolo João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel, que fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, no conjunto João Paulo II, em João Pessoa, Paraíba. Vamos para mais um momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler o texto que se encontra no Salmo 139. A gente vai ler do versículo 14 ao versículo 18, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma dele. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, eu ainda estou contigo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui para ouvir mais uma vez, assistir mais uma vez uma mensagem da vossa palavra. Oramos para que todos que estão assistindo sejam atingidos com a vossa palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos falar sobre o tema Deus se importa com você. Talvez muitas vezes você já tenha sido apontado por alguém como uma pessoa insignificante. Talvez você não tenha nenhum sentido, nenhum significado para alguém ou nenhuma importância para alguém que convive com você, que você conhece. Mas para Deus você é muito importante, porque você é criatura de Deus, foi Ele quem criou você. Então você tem uma grande importância para Deus. Embora que as pessoas não te deem importância, mas Deus se importa com você. E nós podemos ver nesse salmo aqui que Deus ele é onipresente e onipotente em nossas vidas. Então ele se importa de uma maneira tamanha, de forma que ele está sempre onipresente e onipotente, né, com todo o poder em nossas vidas. Você veja aqui no versículo de 1 ao 3 que só Ele é quem nos conhece, só Deus é quem nos conhece por completo. Né? Ele conhece todo o nosso ser, até no íntimo de nossas vidas Ele nos conhece. Do versículo 1 ao 3 diz: Senhor, Tu me sondaste, me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então veja, Ele nos conhece por completo. Não adianta a gente querer se esconder de Deus ou se afastar dele achando que Ele não vai nos ver. Ele nos conhece, Ele nos vê em todos os lugares onde nós estivermos. Então Ele é o único Deus que nos conhece por completo. E até o nosso pensamento, né? O versículo 4 diz que até o nosso pensamento, antes mesmo da gente pensar, ele já sabe. Então o que a gente vai pensar daqui a uma semana, daqui a algumas horas, Deus já sabe o que a gente vai pensar. No versículo 4 ele diz: Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu o conheces. Aquilo que a gente vai falar, ele já sabe o que a gente vai falar a todo momento de nossas vidas. Então esse é um Deus maravilhoso, o único que existe. Não existe nenhum outro Deus semelhante a ele, ou seja, não existe nenhum Deus além de Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então desde a nossa concepção no ventre de nossa mãe, ele deu início à companhia dele em nossas vidas. Ou seja, quando no momento que nós fomos fecundados, né, no ventre da nossa mãe, Deus então já começa a acompanhar a nossa vida. No versículo 13 ele diz: Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, logo no momento
da fecundação, Ele está conosco, né? Ele é o Deus que está presente em nossas vidas. E nós só estamos aqui porque Ele se fez e se faz presente em nossas vidas. Certa vez eu vi um estudo que no momento da ejaculação masculina, o homem ele ejacula bilhões, né, de espermatozoides. E aqueles bilhões de espermatozoides eles saem naquela maratona, né, em direção ao óvulo. E naquele bilhões ou milhões de espermatozoides, você está ali naquele meio. E você está correndo como todos os outros. Aí a pergunta, você está hoje aqui assistindo esse vídeo porque você correu melhor do que os outros? Você tinha mais preparo físico, ainda como um espermatozoide, mais do que os outros? Não. Você só está aqui agora assistindo esse vídeo porque Deus foi que deu a você aquele empurrãozinho. Ele escolheu você para existir. Ele escolheu você para fecundar o óvulo da sua mãe. Por isso que você conseguiu, porque Ele já começou a trabalhar na tua vida como Deus onipotente e onipresente. Por isso que o versículo 3 ele diz: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, foi Deus quem nos empurrou, quem nos puxou pela mão e disse: é você campeão, é você campeã que eu quero que chegue para a vida. E você deixou milhões ou bilhões para trás que não conseguiram vencer essa maratona, porque Deus, Ele acompanhou você. E o interessante é que a partir então da fecundação, ele começa a notar todas as mudanças que aconteceram e que acontecem em nossa vida, né? A partir do nosso crescimento, ele vai anotando tudo a nosso respeito, né? Então nós somos uma obra projetada por Deus, mesmo antes do namoro, né? Mesmo antes do namoro de nossos pais, ele já tem nos projetado, ele fez com que nossos pais se conhecessem, mas isso tudo é projeto, é plano de Deus para nossas vidas. No versículo 16, ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então veja que como Deus, ele é maravilhoso, né? Ele coloca tudo no seu livro, ele anotou tudo que a nosso respeito ele tem anotado. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Antes mesmo da nossa existência, Deus já começa então já a anotar alguma coisa a seu respeito, né? Então, ele tem cuidado de nós, né? Deus é o Deus que cuida de nós. Lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 4, diz, lançando sobre toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então não existe nada comparado a Deus, não existe nada comparado ao Senhor Jesus Cristo que cuida de nós, né? As pessoas que queiram até se aproximar da gente, achando que vai cuidar da gente, não. Nem nossos pais cuida da gente como Deus cuida. Por isso que Deus é importante na nossa vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é um crente, não é uma crente em Jesus, hoje tome essa decisão. Passe a servir a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele quer continuar cuidando de você. Por quê? Porque após a idade da razão, as coisas começam a mudar. Então, Deus ele vai anotando tudo na nossa vida até a idade da razão. Quando você chega na idade da razão, então você decide andar pelos seus caminhos. Você decide continuar sendo cuidado por Deus ou não. Você tem essa capacidade de decidir, de querer então servir a Jesus ou então seguir a sua vida, seu caminho sem Jesus, né? Então,
muitos preferem seguir seus próprios caminhos, né? Prefere andar para trás. Mas ele anota na vida do crente, né, todos os nossos passos, todas as nossas atividades, os nossos pensamentos, ele anota no livro da vida, né? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, ele diz: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Ou seja, tudo aquilo que ele escreve a nosso respeito, ele vai usar lá no julgamento, para então decidir o que vai ser da vida de cada um. E nós podemos ver aqui no versículo 15 ainda do livro de Apocalipse, no capítulo 20, diz: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Então, ou seja, para o crente ele vai anotando a sua vida. Quem não é crente, ele não anota mais no livro da vida, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe tudo a seu respeito, né? Mas para o crente ele vai anotando, porque lá ele vai dar o galardão a cada um, e ele vai então mostrar as obras de cada um, então através do livro da vida. Então, meus amados, minhas amadas, para quem não está escrito no livro da vida, como eu falei, ele, como onisciente, como onipresente, ele só precisa escrever a respeito do crente. Para quem não é crente, ele não precisa escrever nada, porque o que resta é apenas um julgamento, porque ele não vai encontrar nenhum registro no livro da vida a respeito daqueles que não creem em Jesus, que não aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, o que ele vai fazer é lançar no lago de fogo, é julgar conforme as suas obras. Então vamos ver como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos acompanha durante toda a nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que ele nos acompanha durante toda a nossa vida porque nós fomos criados por ele de uma forma maravilhosamente. Ora, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, isso é muito bom de ler, de saber. O versículo 14 do Salmo 138, ele diz assim: "Eu te louvarei porque de um modo assombroso", né? Ou seja, extraordinário, "e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem." Talvez alguém já tenha dito que você é feio, que você é feia. Não, meu amado, minha amada. Você é a imagem do Senhor Deus. Você é uma obra maravilhosa. E a palavra maravilhoso quer dizer deslumbrante, admirável, fantástico, algo que é fantástico, notável. Isso é o que nós somos. Nós somos pessoas extraordinárias. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus. E Ele foi quem nos criou. Então a gente pode ver que o mundo ele está caminhando aí para uma população de 7 bilhões ou 8 bilhões, mas entre todas essas pessoas que existem no mundo e que o mundo ainda vai chegar, vê só, vamos colocar aqui 7 bilhões de habitantes que o mundo vai chegar então a ter. Desses 7 bilhões de habitantes, você é sem igual. Você é sem igual, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, né? Pode até ter alguém parecido com você por fora, existe, né? Pessoas que parecem. Eu tenho um colega lá no hospital que trabalha lá no hospital comigo, é o Éder. As pessoas me confundem muito com ele, acham que eu sou parecido com ele. Muitas vezes me chamam de Éder e às vezes chamam ele também do Major João, né? Então, pode ter pessoas que são parecidas fisicamente por fora, mas por dentro você é sem igual. Você é diferente porque Deus te criou, te formou de uma maneira extraordinária, diferente, deslumbrante, fantástica, maravilhosamente. Então, esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que nos criou de uma forma maravilhosamente
e ele fez do jeito parecido com quem? Com ele. No livro de Gênesis, no capítulo 27, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, a imagem de Deus. Então, nós somos a imagem de Deus. Por isso que nós somos bonitos. Por isso que nós somos fantásticos. Porque nós somos criados por Deus. Então, essa é a primeira, essa é a primeira indicação da importância que você é para Deus, porque primeiro você foi criado por Ele. Né? Ele nos acompanha de uma maneira diferente, especial. Por quê? Porque nós somos criados por Ele de uma forma maravilhosamente. Em segundo lugar, por que nós somos importantes para nosso Deus? É porque nós somos acompanhados também por Ele em todos os nossos passos. Olha que interessante, meus amados. Em todos os nossos passos. Versículo 15 e 16 diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui entretecido, ou seja, inserido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, ele acompanha os nossos passos, ele acompanha o nosso crescimento, ele acompanha as mudanças nas nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, tenha uma certeza disso. Deus acompanha a sua vida. Deus sabe de tudo, e Ele anota tudo, e Ele vai acompanhando tudo que acontece com você. Talvez tenha coisa que você já até esqueceu, que você fez, mas Deus não esqueceu. Deus sabe de todas as coisas. Então Ele acompanha nossos passos. Ele anota tudo que nós fazemos. Ele anota tudo. No versículo 16 diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Então Ele anota tudo a nosso respeito. E por conta disso, um dia nós iremos prestar conta a Ele. Né? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, um dia a gente vai prestar conta a Ele, né? Então, tudo que a gente fez aqui, um dia a gente vai prestar conta a Ele, né? Então, até o capítulo 13, no versículo 15, diz: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, ou seja, aquilo que a gente fez, aquilo que nós vamos fazer ainda, saiba de uma coisa, meus amados, minhas amadas: Deus acompanha cada momento de nossa vida. Então, isso é o Deus, ou esse é o Deus que se importa com você. Porque tem muita gente que não está nem aí para o que você faz, ou o que você vai fazer, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Ele nos acompanha. Ele nos acompanha todos os momentos de nossas vidas, todos os nossos passos. Ele acompanha. Por quê? Porque, em terceiro lugar, Ele nos acompanha porque Ele só pensa no melhor para nós. No versículo 17, voltando para o Salmo 139, ele diz: e quão preciosos ou preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Ou seja, o salmista está dizendo que é precioso os pensamentos de Deus, porque a respeito dele. Porque ele está dizendo aqui, ele está falando sobre a onipresença de Deus e a onisciência de Deus e o cuidado de Deus sobre ele. Ele disse: olha, eu fui formado de uma maneira assombrosa, maravilhosamente. Os meus ossos ainda não foram nem formados, o Senhor já estava notando tudo a meu respeito. Ou seja, Ele nos acompanha, Ele acompanha você, e ele disse: olha, e eu sei, né, que é precioso os teus pensamentos, né, ou seja, a nosso respeito. Por isso que o próprio Salmo, aliás, o livro do profeta Jeremias, eu sempre gosto desse versículo, eu sempre cito nas mensagens,
lá no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus só deseja o melhor para nós, só deseja o melhor para você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Um texto maravilhoso que mostra o acompanhar de Deus e o desejo de Deus para nossas vidas. A gente pode acompanhar aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Eu gosto muito desse versículo. Eu lembro que foi uma época que um irmão que já está na eternidade, na glória, o irmão Júlio, ele então me deu esse versículo e eu me fortaleci muito com esse versículo. Eu amo esse versículo, eu amo toda a Bíblia, agora esse versículo ele mexe muito comigo. Isaías 58, versículo 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso saber que o meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo, Ele me guia continuamente. Olha só, e o Senhor te guiará continuamente, ou seja, Ele quer o melhor para nós. Por isso que Ele vai conosco. Ele se preocupa. É o Deus que se importa com a gente. É o Deus que se importa com você, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não é crente, saiba disso, Ele se importa com você. Ele quer ter você perto dele, porque Ele quer te guiar continuamente. Ele quer te guiar para fartar a tua alma nos lugares que você pode até chegar e, rapaz, o que é que eu vou conseguir aqui? O que é que eu vou fazer nesse lugar? Talvez você esteja até agora em alguma situação difícil que você não sabe nem o que é que vai dar certo. Você está num lugar que não tem tanta perspectiva na sua vida. Mas saiba de uma coisa: se você está com Jesus Cristo ao teu lado como Senhor e Salvador, saiba que Ele está com você e vai te guiar. E Ele vai fartar a tua alma nesse lugar árido, talvez que você esteja vivendo. E se você está fraco, Ele vai fortificar os teus ossos. Meu amado, minha amada, talvez você esteja agora nesse momento sofrendo com alguma enfermidade, até mesmo com esse vírus que está aí destruindo as pessoas. Se você está assistindo esse vídeo, creia. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, creia que Ele quer te guiar, quer fortificar os teus ossos. E Ele quer te deixar como um jardim regado, cujas, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Ou seja, nunca vai faltar mantimento, nunca vai faltar suprimento na tua vida. Porque esse é o Deus que se importa com você. Agora, se você não quer andar com esse Deus, aí é uma questão sua, é uma decisão sua. Mas se você entrega a sua vida a Deus e quer andar com Ele, Ele se importa com você. Ele só pensa o melhor para você. Você pode ver que Ele se importa tanto com você que Ele pensou em várias coisas já para nós. Por exemplo, para os pecados que nós cometemos todos os dias, que nós não deixamos de pecar. Nós somos pecadores e nós cometemos pecado todos os dias. Mas para os nossos pecados, Ele preparou o perdão. Podemos ver aqui no Salmo 86, no versículo 5, ele diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos que te invocam. Quando a gente peca contra alguém, às vezes a gente peca até mais de uma vez. Se você peca contra alguém, um amigo, uma amiga, um parente seu, o esposo, a esposa, o pai, o filho. Geralmente quando a gente peca, a gente vai pedir perdão. Muitas vezes a pessoa diz, tá tudo bem, tá perdoado. Depois a gente volta a cometer outros pecados. E quando a gente vai perdoar, aí a pessoa faz o quê? Tá vendo? De novo. Lembra daquela última vez que você pecou contra mim, que você fez isso. Você sempre vai passando em rosto o que a gente fez no passado, mas Deus não.
A Bíblia diz que Deus lança para trás dele todos os nossos pecados. Ele joga lá no mar do esquecimento. Ele diz que nem se lembra mais dos pecados que a gente comete, porque para os pecados ele nos preparou o perdão. O Salmo 103, versículo 3 diz assim: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Olha que Deus maravilhoso. Para nós ele preparou o perdão, preparou a cura. E lá em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que Deus maravilhoso. Ele se importa com você, porque para os pecados ele preparou o perdão, para as enfermidades ele preparou a cura, e para a morte, porque nós não podemos escapar da morte, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituíram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então vamos passar pela morte, vamos morrer, um dia vamos morrer, não sabemos quanto tempo podemos durar, mas a morte é o fim? Não. Para a morte, Deus preparou algo maravilhoso para você, a vida eterna. Olha como nosso Deus se importa com você, meu amigo, minha amiga. Para você que acha que não há esperança, Deus preparou a vida eterna. A morte não é o fim. João capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso. Preparou a vida eterna. Lá no capítulo 14 de João, ele disse que ele falou para os seus discípulos: não se turbe os vossos corações, ou seja, não fique preocupado. Na casa do meu pai há muita morada, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar para vir buscar vocês, porque ele se importa conosco. E se você for ler ainda no Evangelho de João, que é muito bom esse livro, eu aconselho você a ler. No capítulo 17 você vê a oração do nosso Senhor Jesus em nosso favor, a importância que ele tem para nossas vidas, e mostra que ele está se importando conosco. Ele ora ao Pai para que ele nos guarde de todo mal, para que ele nos livre do mal, nos proteja do mundo, para quando ele voltar, ele está conosco, porque nós somos ovelha sua. Ele se importa com você. Ele é o Deus que se importa com você. Então, meus queridos, esse é o nosso Deus. Ele foi quem nos criou de uma maneira maravilhosa. Ele nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. Ele só quer o melhor para nós, porque ele se importa, ele só pensa o melhor para nós. Ele é o Deus que se importa conosco. E você tem sido um crente em Deus, no Senhor Jesus Cristo? Tem sido um crente agradecido? Se não, ainda é tempo de você tomar essa decisão. Ainda é tempo de você aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E você que é crente, continue firme, sabendo que Ele criou você, Ele acompanha você, Ele tem os melhores planos para a sua vida. Ele quer te dar sucesso. Ele quer que você chegue lá, nos seus objetivos. Continue, irmão, irmã, firme no Senhor Jesus Cristo. E você que ainda não é crente, creia hoje, agora, nesse momento. Comece a orar dizendo: Senhor Jesus, eu quero, a partir desse momento, ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor ponha os seus planos na minha vida. Eu quero fazer parte, meu Deus, dos seus planos. Faça isso e você vai ver, como a gente leu aqui
Em Isaías 58, versículo 11, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Se você continuar lendo, o versículo 12 diz: os que te procederem, os que de ti procederam, sejam teus filhos, teus netos, bisnetos, edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para se morar. Ou seja, é bênçãos e mais bênçãos para nossas vidas se seguirmos ao Senhor. Se formos servos do Senhor Jesus Cristo, Ele quer o melhor para você. Então, como está a sua comunhão? Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha se afastado do Evangelho, tenha se afastado da igreja, ou está afastado da sua igreja. Não faça isso. Volte para o Senhor Jesus Cristo, volte para a comunhão da sua igreja. Volte a se congregar na sua igreja. E louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você, por Ele ter te criado dessa maneira fantástica, maravilhosa, por Ele estar te acompanhando até agora. Ele tem te acompanhado e vai continuar te acompanhando. E na eternidade Ele vai continuar conosco. E Ele quer dar o melhor para nós, para você. Creia no Senhor Jesus Cristo. Seja firme no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Que ela possa atingir todos os ouvintes, todos os que estão assistindo esse vídeo. Aos que não são crentes, salva a vida deles, Senhor Deus. E continua, Senhor Deus, executando os vossos planos na vida deles. E para nós que somos crentes, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos firmando nos teus caminhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos.